Sejam muito bem-vindos ao Frutífera Cast. Aqui é um espaço que nós vamos compartilhar um pouco de fé, testemunho, superação e esperamos que vocês sejam tocados com cada palavra dita aqui. Hoje nós temos a nossa convidada, Lilian Porto, que é uma mulher que está impactando a geração de mulheres em Guarapari. Tá sim! E a gente vai aqui contar um pouquinho hoje sobre o testemunho da Lilian, história de conversão, né? Qual é esse projeto, né, envolvendo mulheres que ela está tendo hoje, né, aqui, tão relevante. Mas antes de começarmos tudo, vamos fazer uma oração, né? Vamos convidar o Espírito Santo para você chegar neste lugar, né? Senhor, meu Deus, quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Que hoje não seja somente palavras da minha boca que saiam aqui, mas sim palavras cheias da tua presença, cheias do teu Espírito, Senhor Jesus. Faça-se presente neste momento e que cada telinha que estiver assistindo, Pai, este programa, que possa sentir que o Senhor está presente neste local, Pai. Senhor, me abençoe a vida da Lilian, Pai. Use, Pai, completamente a vida da tua filha. Tome ela em tuas mãos, Pai. Conduza este momento. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, Lilian, vamos começar falando um pouquinho da sua história de vida. Quem é a Lilian? Não, primeiro vou agradecer o convite, né? Me senti muito honrada, né? De estar aqui no primeiro episódio. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É difícil falar da gente, né? Quando perguntam quem é a Lilian. Mas hoje eu me vejo como a mãe da Elisa, como a esposa do Fernando, e que está buscando seguir os caminhos do Senhor. Uau! Lilian, fala assim pra gente, agora quem é a Lilian em Cristo? Então, é uma história, né? Temos todo o tempo do mundo. Então, há muito tempo, né, que eu venho me relacionando, né, com o Senhor, que o Senhor tem mostrado para mim palavras, né, do caminho que Ele gostaria que eu seguisse. Mas, às vezes, a gente fica com medo, né, de seguir esse caminho. Então, eu demorei um pouco para atender o chamado. E agora, depois que eu fui mãe, que eu me casei, eu senti essa necessidade mesmo de atender esse chamado. E então, estou aqui buscando, né, eu e minha família, a gente está buscando servir ao Senhor. Lilian, você, como é que foi a sua infância? Você já cresceu num lar que você já conhecia a palavra de Deus? Ou foi uma coisa que foi quando você já estava maior, que você sentiu teve, na verdade, esse contato assim, com Deus mesmo, né? Ou você já cresceu num lar que você já sabia, né? Aquela coisa que a gente fala de criança, que a gente conhece, sabe quem é Jesus e tudo mais. Foi assim a sua infância? Eu cresci num lar cristão e muito ativa, né? Até então, né? Na denominação que eu frequentava. Minha adolescência também, né? Frequentava grupos de jovens. Então, eu tinha uma relação realmente muito próxima com a igreja, era bem envolvida, né? E sempre tive esse apoio dentro de casa, né? Mas com o tempo, como eu falei, assim, com a maternidade, principalmente, me veio essa vontade de realmente assim, mergulhar, né? De realmente viver uma vida em Cristo, Sim. Né? Que é diferente do que eu vivia, né? Eu me relacionava ali, né?
mas sem mergulhar. Você se relacionar com o Espírito Santo, né? Isso, né? Eu frequentava, estava envolvida ali, né, no ambiente, mas não estava mergulhada, assim, realmente em viver em Cristo. E agora, depois da maternidade, realmente acendeu essa chama. Você vem falando muito da maternidade ter te acendido, né? Qual foi o ponto chave? Assim, a gente sabe que com certeza foi o nascimento, né? O nascimento de um filho, para o homem modifica, né? Para o casal modifica, mas para a mulher é diferente, né? A gente maternar é diferente em todos os sentidos. Então, assim, normalmente quando, acho que é meio que biológico, né? Isso quando a gente se torna mãe, né? A gente quer queremos nos tornarmos pessoas melhores. Mas qual foi o pontinho-chave, assim, da conversão, né? Da troca de denominação? Qual foi o pontinho-chave? Na verdade, a troca de denominação foi antes da maternidade, né? Por questões mesmo de doutrina, de identificação. Realmente eu senti, assim, o Senhor me movendo, né? É uma frase que eu gosto muito que fala que antes do Senhor te mudar de lugar, Ele tira o seu coração de lá. Sim. Então foi isso que aconteceu comigo. E aí eu já tinha, né, trocado a denominação, mas ainda não estava mergulhada. E a chave virou, na verdade, foi com a notícia da gestação. Porque como eu tinha esse relacionamento próximo, né, frequentava muito, né, a igreja, já tinha uma rotina assim também de estudos, eu sabia que a vida, né, que eu estava levando assim não estava assim agradável ao Senhor. E aí, com a notícia da gestação, foi assim até um impacto para mim muito grande, porque eu sabia que eu ia querer dar o melhor de mim para Elisa, eu sabia que eu queria ser o melhor para ela. E eu sabia que esse melhor era vivendo em Cristo. Sim. E eu muito me questionei o exemplo, como que eu quero que a Elisa me veja, o exemplo que eu vou dar para ela. Então eu tive uma experiência assim de me imaginar com os olhos dela, sabe? E isso mexeu muito comigo. Então foi uma ruptura mesmo, sabe? Foi realmente nascer de novo, uma nova criatura, porque eu já não me enxergava aquela Lívia de antes, Sim. né? Então durante toda a gestação foi uma preparação, assim, aquele impacto. Eu demorei a aceitar exatamente porque eu sabia que eu ia mudar a minha vida completamente. Então o Senhor trabalhou, difícil, sim, né? O Senhor trabalhou muito, né, durante a gestação. E continuou trabalhando com o nascimento, que realmente, sim, né, é um marco na nossa vida. E aí, com isso, eu fui me aprofundando mesmo, né, querendo realmente viver os propósitos do Senhor. E assim, eu te conheço desde muito tempo. Assim, não que a gente seja velho, mas a gente se conhece tem bastante tempo. E acabou que nesse meio você e minha irmã se aproximaram muito. E glória a Deus por essa amizade. Mais pra frente a gente fala um pouquinho também. Sim. Mas glória a Deus por essa amizade. E eu sempre te vi uma menininha, né? Apesar de você um pouquinho. Mas eu sempre te vi a Lília menininha, a Lília bonequinha, realmente te ver sendo mãe, te ver ser mãe. Eu falo, você é só pequenininha no tamanho, você é uma mulher gigante. Então, assim, a gente não tem aquela coisa de conversar direto, a gente vai ter um papo direto, mas a gente tá sempre uma ali vendo a vida uma da outra, na rede social, ou próximo mesmo, como você é amiga da minha irmã. Então, assim, sempre fiquei muito feliz. Mas quando veio a notícia da sua conversão, né, você caminhando assim com Deus, eu falei, uau, ele agora transcendeu, ela rompeu assim, uma barreira gigante, porque a gente foi inserido num meio de amizades, de tudo, que era difícil a gente conseguir romper aquilo, né, assim, a gente sair daquele meio, daquele ciclo, porque é um ciclo de vícios, é o famoso ciclo vicioso, né? Então,
como que foi pro seu lar essa decisão? Mudou tudo, né? Foi assim, realmente uniu muito mais eu e o Fernando, assim, pra gente caminhar junto mesmo, sabe? Porque você se converteu primeiro, né? Sim. Aí foi realmente assim, foi um processo, mas foi uma decisão também, assim, de nós dois, de viver essa vida em Cristo, de mudar tudo, para que a gente oferecesse realmente o melhor para Elisa, sabe? E que a gente desfrutasse de um casamento pleno, né? Então, por isso que a gente assim, buscou junto uma decisão nossa. E aí, desde então, nós dois começamos a orar e aí buscar pessoas, né, com o mesmo propósito que nós. Então, isso foi muito importante para trazer harmonia, assim, pra gente, sabe? Eu e o Fernando, nós sempre nos damos bem, né? Nós estamos juntos há muito tempo. Mas quando o Senhor está junto, assim, O negócio fica diferente. O barco fica diferente, ele navega diferente. Exatamente. Né? Com Jesus o negócio é diferente. E hoje, assim, abrangendo assim, mais, a sua família, você tem a sua irmã, né? Me fala um pouquinho da Luana. Como que é a referência da Luana para você? Por que eu estou te pedindo para falar da Luana? Porque hoje eu vejo a Lili e a Luana caminhando ministerialmente. Eu acho que ela também foi muito importante nesse seu caminho, né? Nesse seu trajeto. Fala um pouquinho como é que é essa relação de vocês duas. A Luana foi quem sempre acreditou em mim, né? A Luana escolheu há muito tempo, né? Viver em Cristo. E aí, né, ela tem a vida ministerial. E ela sempre, né, me chamando, me lembrando das promessas do Senhor, né? Como eu te disse, eu cresci nesse lar cristão, muito próximo, então eu recebi muitas palavras, né? O Senhor falou muito sobre as promessas dele para minha vida. E aí, com medo das renúncias, né, que viriam, eu fiquei, né, adiando. E ela sempre insistindo e orando por mim. E ela é um exemplo, assim, de fé, de dedicação, realmente, assim, de mulher, né, de fé, assim. E ela, recentemente, ela até me mostrou um caderninho de oração que ela escreveu há 11 anos atrás, com a minha foto, e escrevendo tudo que ele, né, orando ao Senhor, como que ele possa encontrar os seus caminhos, as promessas, realizando coisas, enfim, tudo que hoje está se cumprindo, assim, sabe? E assim, foi muito lindo, né, de ver, porque não importa o tempo que passa, as promessas do Senhor se cumprem, né? Lilian, uma coisa, falando nessa questão, né, da sua irmã já ter feito isso há 11 anos, eu tenho orado muito, há muito tempo atrás, então, pouquíssimo tempo atrás. Eu falava assim, poxa Deus, mas se eu tivesse feito escolhas diferentes lá atrás, por que eu não nasci num lar cristão que já me inseriu desde cedo ler a Bíblia? Sabe aqueles pais de doutrina que você vai ler Bíblia, vai para a igreja, então o sono, vai dormir na igreja, daí falava, não. E um tempo atrás, porque eu tenho amigas que cresceram assim, né? E aí eu falei assim, gente, mas por quê? Que eu não cresci num lar desse e tudo mais. Ai, poxa, eu queria tanto que meus pais tivessem sido mais rigorosos com isso, que eles tivessem conhecido Jesus, sabe, assim, para inserir isso desde cedo para mim, mas talvez a vida não... E eu fiquei muito tempo remoendo isso, até que eu, uma vez, hoje, assim, eu assisto muito pregações, né? No YouTube, a gente, graças a Deus, a gente tem esse acesso, né? De ser tocado. Eu falo, eu sou muito ministrada, eu sou muito tocada em casa nas pregações com o YouTube. E aí, assistindo essas pregações, entendendo sobre maldição hereditária, sobre o que Deus tem para cada um, propósito e tudo mais. E aí eu entendi. A gente nasce onde a gente está predestinado a nascer. A gente, por mais que a gente tenha um livre-arbítrio de fazer nossas escolhas, mas a gente vive o que é necessário a gente viver para o nosso ministério. Porque eu acho que é ali que Deus vai trabalhar. Então a gente precisa passar por tudo que a gente já passou mesmo, é o famoso gerar testemunho, para a gente gerar testemunho.
Então, assim, olha, há 11 anos atrás, a sua irmã, né, colocou sua foto e tudo mais. E hoje, eu tenho certeza o quanto é o coração, como que é o coração dela te ver caminhando, sabe? E quando, principalmente quando ela estiver naquela sala lá falando com as mulheres e tudo mais, a gente repara, o olharzinho dela ela fica assim, ó. Ela não segura. Ela não segura. E é o sorriso daqui aqui, ó. É verdade. E é incrível isso. É incrível a gente ter quem ore pela gente. Porque faz uma diferença muito grande. Como que é a sua vida de oração, Lívia? A gente fala em ore como é que a gente ora, né? Quando a gente ora para alguém muda. Como que hoje você é a sua vida de oração? Como é que é a sua rotina de oração com Deus, que momento? Juntando, né? Sendo mãe, esposa, empresária também, né? Trabalho na administrativamente com a família. Na administração, né? Empresa de família. Então, assim, como que é esse um todo? Onde o tempo, como é que... Porque eu tenho... Agora eu estou tentando organizar mais isso. Eu tenho essa dificuldade de culpa, o TDAH, né? Mas eu tenho essa dificuldade e às vezes falo assim, meu Deus, eu tempo para Jesus, eu vou fazer agora. E tudo mais. Como que é para você isso? Eu acho que é um desafio, assim, realmente. Conciliar as coisas, né? Realmente, se a gente der brecha, né? As funções do dia a dia engolem a gente, né? E aí a gente nunca tem tempo. E quando vê o dia passou assim. E então, assim, eu tento, quando a Elisa está dormindo, na sonequinha da tarde, eu tento estudar e orar nesse tempo. E aí, à noite também, né, eu tiro o meu tempo com o Senhor para orar. Algumas vezes eu gosto muito também de orar na madrugada, né, mas... Madrugada! Mas, assim, a gente tem que ficar realmente vigilante, né, porque às vezes a gente se engana achando que a gente tem que orar na hora que está... sentido, assim, emocionalmente tocado, né? E não é isso. A oração realmente é algo para ser feito com disciplina, né? Então, acho que esse é o maior desafio, assim, né? Porque vai passando, às vezes o tempo, assim, né? O dia, não tá dando tempo, não tá dando tempo. E aí eu oro muito ao Senhor para que eu não seja, nesse sentido, como Marta, né? Preocupada com as situações, né, da casa, da rotina, dos afazeres, e me esquecer do tempo com o Senhor. E, Lívia, fala um pouquinho assim, quais foram os seus desafios, né? Antes mesmo de caminhar com Deus e agora caminhando. A gente sabe que tem desafio. Tem gente que acha, né, que, nossa, não vai ter mais problema. Vou andar com Jesus, não vai ter mais problema, né? A gente não é assim. Então, assim, tem desafios? Tem, sem dúvidas, né? Mas eu acho que eu me sinto hoje no colo do Pai, realmente, assim. Quando vem os desafios, eu sinto, assim, sabe, que tem um propósito, né? Que o Senhor está comigo realmente na caminhada. Então, isso me dá uma força, sabe? Para resistir mesmo, para enfrentar. E eu acho que hoje eu consigo enxergar realmente esse propósito e com a certeza, né, de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, isso me traz confiança, assim. Então, tem desafios, mas esses não são maiores que a vontade de estar com o Pai, né? A gente fala, né, que os humilhados serão exaltados, mas não é, né? É os que se humilham, né? Exatamente. Terão o seu momento de exaltação, e não é uma exaltação que a gente, pelo menos eu tinha essa visão, né, de exaltado, de ser, nossa, agora a gente deixa só para Deus. E falando em questão de desafios, tem alguém marcante nessa sua caminhada? Tem algumas pessoas, na verdade. Pode falar. Muitas pessoas foram importantes para mim,
A Luana, né, sem dúvidas, foi muito importante, né? Eu me lembro, antes até mesmo da Luana se converter a outra denominação, enfim, ela também tinha uma vida muito ativa, né? Na igreja que a gente frequentava. Uhum. E eu lembro muito bem, assim, eu adolescente, talvez com uns 13, 14 anos, e já assim, confusa, né, com questões assim, e a Luana me apresentando esse caminho, pegou pela mão, então, né, me indicou, orou comigo, me apresentou pessoas também para me ajudar na caminhada. Então, eu fui tendo essas experiências, né, com Deus, desde aí, dessa adolescência, desde muito cedo, através da Luana, né? E ela nunca parou de orar por mim, né? Então, ela, sem dúvidas, ela é muito importante. Ela, o Júnior, né, o marido dela. E tem uma amiga também que ela foi, assim, determinante, que é a Fabrícia. Ela estava comigo, assim, acho que nos momentos mais assim, pontuais, sabe, decisivos, ela foi uma luz para mim. E acho que quando minha vida assim mais mudou realmente foi ela, assim, foi Deus usou, sabe, a vida dela para me alcançar. Então ela sempre está comigo, assim, é alguém que eu recorro, sabe? É muito bom ser amiga das amigas de Deus, né? E hoje, né, eu tenho o prazer de dividir essa caminhada com Paulinha, nossa irmã maravilhosa. Glória a Deus por isso. Amém. A gente tá fingindo. Eu vou falar, gente. A gente tá fingindo que Paulinha não tá aqui. Mas pra honra e glória de Deus, Paulinha tá aqui. Que, ó, é meu suporte. É meu suporte e tudo. É uma bênção, né? Não é porque é minha irmã, não. É uma Pra falar dela é até difícil, porque é abençoada demais. E assim, é muito bom você caminhar com quem está indo pro mesmo caminho que você, no mesmo lugar, né? Então, assim, Deus foi muito bom, porque alcançou também o coração de Paulinha e a gente começou a mergulhar, né, na presença, assim, juntas, dividindo as nossas experiências. E tem sido maravilhoso ver que ela é uma amizade realmente que tem uma base forte, que é Senhor. Amém. E falando então de amizade, mulheres, vamos falar acho que chega a ser um projeto. Chega a ser um projeto, né? Que hoje você tem no celular, que começou a receber pouquinhas amigas, bem íntimo ali, né? Hoje o grupo cresceu bastante, né? Fala um pouquinho, como é que foi aceitar esse sim para Deus, né? Porque a gente parece ser simples, chamar as amigas da minha casa para falar de Deus. De Jesus é fácil, assim, fácil, você vai falar disso, mas ter a seriedade de tratar com um propósito, porque a partir do momento que você abre o celular, né, para receber essas pessoas, você está acessando um nível espiritual muito mais amplo. Ele tem preparação para isso. Então, assim, fala um pouquinho, desde o começo mesmo. Como é que foi aceitar, dar esse sim para Deus, né? Como que começou esse sentimento de falar para suas amigas, para as mulheres ali, um pouquinho da experiência com Deus, falar de Jesus. Que é isso que, assim já faz parte do grupo. E, assim, que Deus está fazendo neste tempo, no seu lar, assim, é incrível. De chegar lá é diferente. A presença ela é palpável, né? Então, fala um pouquinho. Então, esse projeto nasceu realmente com o coração do Senhor, foi muito claro, né, a direção que Ele deu. Quando, né, minha casa, minha família se posicionou realmente, Senhor, estamos aqui para servir, o Senhor começou a colocar no meu coração assim, não necessidade para mim, mas assim,
talvez das pessoas de ouvirem, sabe? Sim. Me mostrar, assim, pessoas que estavam com sede, curiosas. E aí eu comecei a acender, assim, uma luzinha, né? Eu falei, tá. Aí eu não tinha certeza se realmente, né, o que que era, o que que o senhor gostaria. E aí me veio, né, essa ideia que eu acho que foi de mim, né? Que a gente acha. A gente acha, E assim, de repente vou chamar umas amigas para vir aqui em casa e a gente conversar mesmo, conversar sobre Deus, assim, nada a ver com religião, né? Mas pra gente conversar. Não carrega o nome Não, da denominação denominação. nenhuma. Sim. E aí, só mesmo pra gente conversar e falar, né, de Deus. E aí, um dia, começou a ficar mais forte esse sentimento. E um dia, eu estava dirigindo para a Vitória, estava sozinha no carro. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, esse sentimento é do Senhor mesmo? Ou, porque assim, se for da tua vontade, que o Senhor me mostre claramente. Porque eu não quero nada pra mim, pra chamar atenção. Eu nunca quis holofote, eu não gosto, eu sou realmente uma pessoa reservada. E eu falei, não quero, pra glória do Senhor, se for, né? Não quero que seja algo pro meu ego, nada disso. E aí, nesse dia, eu fui pra Vitória, fiz os meus afazeres. Na hora que eu voltei, eu fui pra casa da Luana. E lá chegaram umas amigas dela, falando, Luana, a gente gostaria de orar por você. E eu olhei, eu falei assim, Lília, vamos também. Aí eu amei, fui. E aí o Senhor ali usou realmente a vida, né, de uma irmã muito querida. E falou exatamente, assim, liberou a palavra, exatamente como eu falei no carro. Falou, olha, não é o seu ego, sou eu que estou falando, né? Se posiciona para você fazer mesmo. E aí ela não tinha nem ideia, né, do que era, mas ela usou as palavras que eu usei na oração mais cedo. E aí eu tive certeza de que era pro Senhor e era rápido, né? Foi até rápido entre essa oração e aí o primeiro encontro. E aí, lógico que vem um nervosismo, né? Como vai ser? E assim, será que eu sou capaz, né, de falar? Quem sou eu para falar da palavra, né, do Senhor? E aí, Deus realmente assim, quando Ele te dá uma direção, te dá as estratégias, né? E aí Ele foi trabalhando realmente em mim, ministrando, né, sobre o que Ele gostaria de tratar nas reuniões. E assim começou, né, convidando as amigas, aí as amigas convidam as amigas. E realmente tem sido assim uma bênção, nos abençoado com a presença dele. E tem sido realmente maravilhoso dividir o tempo, né, com pessoas que são, né, do meu convívio, pessoas, né, que a gente gosta de, assim, é muito bom vê-las também buscando ao Senhor, compartilhar esse momento, né? Sim. Eu saio de lá, assim, muito fortalecida. É engraçado que a primeira vez que eu recebi uma confirmação de que era para esse projeto estar acontecendo foi lá. Foi lá. Deus usou a irmã para me falar comigo. Continue, é para você continuar, do jeito que você é. Porque eu sou espalhafatosa, eu falo alto, eu grito. E eu estava começando a ficar triste com esse meu jeito. Porque todo mundo ficava me corrigindo. Não, isso é muito. Não, excesso está demais. Não, diminui. Não, não sei o quê. E aí a primeira vez que eu tive uma confirmação de Deus falando, eu me agrado do seu jeito. Esse é o seu diferencial. E aí eu achava que eu era menos por isso. Né? Que assim, eu sou calminha, não falo baixinho, não sei o que. Então eu não sou boa por isso. Eu posso ser boa por outras coisas, mas para falar de Deus eu não sou boa, porque eu sou muito espalhafatosa. E aí foi quando a irmã veio até mim e falou, continue assim. Porque enquanto você está incomodando o inferno, você está agradando a Deus. E então, eu guardei aquilo ali de uma forma que para mim foi incrível e foi necessário. E logo depois veio a conferência. Ai, gente, ela veio. Eu vi em homenagem que eles trouxeram para mim a camiseta.
falam, ai, mas foi apenas uma conferência, mas porque não, é sobre realizações, sabe? E eu tinha aquilo ali no meu coração. E aí na conferência, linda, exatamente, as mesmas palavras. Deus confirmando de novo. E eu nem tinha um sonho assim do podcast, porque primeiro a gente pensa, o recurso. Sim. Meu Deus, porque a gente vê podcast por exame. Eu falei, meu Deus, eu não tenho recurso. E aí vem uma pessoa e fala, você tem uma câmera? Seu marido tem uma câmera. Aí vem outra pessoa e te abençoa com um microfone. E vem, e sabe, por isso é tão importante a gente estar rodeado de pessoas que estão na mesma visão que você. Porque assim, vem caminhando. Já que pode você, mas é necessário falar sobre isso, porque você decidiu doar seu tempo para Cristo e receber mulheres na sua casa para falar com ele. E ali eu recebi uma palavra. Eu fui tocada, sou tocada sempre que vou. Mas aquele dia foi muito marcante. E ali eu quebrei mesmo meu coração, me desmontei mesmo diante de Deus ali naquele dia. Foi muito forte, sim. Que incrível. E foi necessário para eu poder começar a romper dali, né? E aí veio a conferência e veio confirmações e vieram confirmações para acontecer. E eu voltei na conferência para animar. Aí depois a gente começa a apresentar um pouquinho de novo. E aí vem Paulina. E o podcast? E o podcast? Paulina. Não, tem que ser para já e tudo mais. Enfim, pronto, glória de Deus. Tá dando certo. E não tem como a gente não falar para as pessoas o que Jesus faz nas nossas vidas. Não tem como, eu olho assim, lá em casa começou com a minha irmã Thalita, né? Por que eu falo que começou com a Thalita? Porque o meu processo de conversão, a minha conversão, ela veio muito cedo. Eu entendi que eu queria servir a Deus na denominação que a gente segue, muito nova. Eu venho, né, de uma denominação familiar, né, que todo mundo é, e com 11 anos de idade eu senti que aquilo não era para mim. Eu já senti que era diferente. E eu tive meu primeiro contato, né, aquela coisa da criança mesmo, quando sente a presença de Deus pela primeira vez e tudo mais. Só que foram muitas idas e vindas. E nessas idas e vindas, muitas coisas iam acontecendo, até que chegou um momento que eu falei, não quero mais. E não por Deus. Por causa do ser humano, mas a gente acaba descontando em Deus, né? E aí, quando a Thalita se converteu, ela foi caminhando com Deus, faz ver aquela sede de levar a família toda, né? E é um processo. E o meu processo foi longo, assim, longo e rápido ao mesmo tempo, porque para ela achou que acho que eu seria mais fácil, pelo fato de eu já conhecer a palavra, mas eu estava fechada ali, né? E uma outra hora eu vou tomar meu momento de ser entrevistada e eu conto meu testemunho, mas assim, e quando eu entendi, eu decidi que eu queria caminhar novamente, eu falei assim, uau, as pessoas precisam saber. E aí depois veio, nesse caminho todo, a gente chegou até a conversão da Paulinha. E cada vez mais eu entendo como é que não fala de Jesus. Como é que a gente não conta das boas novas que Deus tem para nossa vida. Porque se Deus é capaz de me transformar, tem me transformado cada dia, porque hoje eu estou aqui fazendo isso para a gente falar de Deus. Eu não me colocando numa posição de santificada. Jamais. Né? Eu procuro todo dia ser alguém melhor. Mas como que a gente não fala das boas novas de Cristo? Como que a gente não fala de um Deus que me permite hoje estar aqui sentada com você, falando sobre Ele? E a gente gasta tanto tempo falando de coisas inúteis e fúteis, né? E a gente tem tanto para falar das obras, né, de Deus. Mas eu acho importante você falar, né, sobre não se achar adequada, né? Porque realmente a gente tem visto, sabe, um movimento muito grande mesmo do Senhor levantando mulheres, né, improváveis mesmo, né? E a palavra está cheia, né? A Bíblia está cheia de pessoas improváveis, né?
que o Senhor realiza algo através dessas pessoas, né? E exatamente por isso, eu acho que para todo mundo olhar e ver e falar assim, só Deus podia mudar aquela pessoa, né? Eu tampouco me sinto também, né, dessa forma, jamais santificada, algo assim, né? Porque a gente está sempre no caminho, a gente está sempre, né, na busca. E uma vez também no grupo, né, de mulheres com Cristo também, que é um grupo abençoado, eu recebi essa palavra, acho que foi, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas de que eu seria uma improvável. E aí, né, uma irmã veio e falou, você é uma improvável, o Senhor vai te usar. E é assim que eu me sinto realmente, uma improvável que o Senhor está usando, né? Muitas vezes as pessoas olham pra gente já esperando a queda, né? Porque eu acho que a pessoa que tá ali em Cristo, né, tem que viver a vida, assim, né? A vida desse jeito santificado. Não é assim, né? A gente tenta o máximo, né, ter um coração semelhante a Cristo, mas é um exercício diário, né? E todos nós estamos sujeitos a falhas. Então me sinto realmente uma improvável. E o que eu faço, né, hoje o grupo é por obediência ao Senhor, é por amor, né? É para que às vezes as pessoas também se sentem um pouco oprimidos, né, pela religião, não se sentem confortáveis em frequentar às vezes alguma denominação, né? Então, ali é um ambiente para que todo mundo se sinta à vontade, né? De ouvir a palavra, né? De receber realmente algo da parte do Senhor. Então, é assim que eu tenho visto, né, esse movimento, sabe? De mulheres sendo levantadas, improváveis, né? Do jeito que a gente talvez por mundo inadequadas, mas que para Deus é para honra e glória dele. Né? Ainda bem que a gente é improvável, porque Deus ama os improváveis, né? Amém, porque é para a glória dele, né? Não é para a nossa. Então, hoje eu me sinto assim, completa por estar nesse propósito do Senhor, sabe? E quero cada vez mais, né? Porque a gente sempre tem sede do Senhor, né? Let's bora. Lilian, você sente que Deus te chamou para um propósito específico? E se sim, como é que tem sido atender esse chamado? Sim, ele já me deu direções muito claras, realmente. E é engraçado porque quando ele me deu essa direção do grupo de mulheres, né? Graças a Deus que ele usa, né, as amigas para lembrar a gente dos propósitos. Uau! Que eu conversando com Paulinha me lembrou desse chamado de muitos anos. Eu estava no ponto de ônibus e uma irmã veio e entregou esse propósito, né? E o Senhor tem falado muito comigo, né, sobre ele. Mas é uma caminhada longa, ainda no começo, né, disso. Mas assim, é o alvo, né? O propósito de Deus é o alvo. Então, a gente tem que passar pelos processos, né? Exatamente como você falou, né? Gerar testemunhos, né? Para a gente falar de certas coisas, a gente tem que viver certas coisas, né? Às vezes a gente não entende certas situações que a gente passa, mas é porque lá na frente o Senhor vai nos honrar com isso, né? É para a gente poder falar dele. Então, estou no caminho, seguindo esse propósito, no alvo. E assim, Lilia, para a gente falar dele, não basta só falar dele, né? É falar com ele. E a gente está disponível para entender, para atender o que Deus quer da gente, não é fácil, porque principalmente assim, a questão da renúncia. A gente acha que a renúncia é que não sabe, a gente se converte. Logo a gente se converteu e acabou. Não, é uma renúncia diária, todo dia a gente renuncia algo. E assim, eu tenho entendido isso. Como que eu vou falar de Deus se eu não falo com Ele? Sabe assim?
A gente acha que a gente fala com Deus o suficiente, abrindo a nossa Bíblia ali no culto, cantando um louvor, que é forma de adoração, não é uma forma de oração, né? Mas eu tive muito essa dificuldade de entender que eu não vou ser íntima de Deus se eu não abrir a palavra. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu não vou escutar a pregadora que eu amo, Cabelo Barros, pregando. Ali eu vou ser ministrada, eu vou ser tocada. Mas eu só vou conhecer Deus de verdade abrindo a Bíblia e estudando, né? Então, assim, não é o quanto a gente fala de Deus no nosso ministério, é o quanto a gente fala com Deus, né? Eu tenho aprendido muito isso assim, tem dia que, ontem foi um dia corrido, e aí quando foi à noite eu falei, meu Deus, que ontem eu fiz meu devocional, eu fiz pela manhã, né? E aí ontem à noite, um dia corrido, eu falei, meu Deus, meu devocional. E aí eu sentei, aí eu até mandei foto pra Paulinha, fazendo assim, e fiz, glória a Deus, porque eu preciso ser devocional, né, com Deus. E como que é essa questão do devocional para você? É algo muito importante também na sua vida, ser devocional? Porque eu demorei a entender o que é devocional. Eu achava que devocional era eu ler a Bíblia e escrever só isso. Não é, né? Eu aprendi que existem várias formas de ser devocional. Como que funciona o devocional para você? Você já se adaptou à questão de devocional? Como é? Porque eu não entrei no assunto devocional para não parecer que é uma coisa solta, né? Porque hoje se tornou comum as pessoas, estou fazendo meu devocional diário. E muitas vezes não tem nem entendimento de o que é o devocional, né? Fala um pouquinho pra gente, devocional. Então, no começo você falou das renúncias, sim, né? E aí, às vezes a gente acha, né? Muitas vezes a gente acha que para a gente seguir Cristo, a primeira coisa que vem, né, na nossa cabeça, não vou ter que renunciar a tudo, nossa, não vou poder fazer nada, crente é chato, né? Surgem muitas dessas coisas. As amizades, então, né? Fulano se converteu. Mas na verdade, Deus nos chama do jeito que a gente está, né? Então, é um processo que depois vai acontecendo, e assim, não é que, olha, vai ter um checklist aqui, para você ser crente, agora você vai ter que fazer isso, parar de fazer isso e aquilo, não. É algo que o Senhor trabalha em você de uma forma muito natural, que você não se sente mais adequado a fazer certas coisas, né? É uma coisa muito leve, estar na presença do Senhor é uma coisa muito leve. E é muito bom ver esse movimento até do devocional, por mais que, né, às vezes as pessoas não tenham entendimento, mas estão expostas à palavra, né? E assim, eu gosto muito também de fazer, né, o devocional, assim, de ter às vezes uma direção, né, quando a gente, né, não está com aquela inspiração, né? A gente ali no devocional, a gente tem essa, né, direção, algo para você refletir, meditar na palavra, né? Mas eu gosto muito também de ser guiada, né? De falar com Deus, né? Porque às vezes a gente acha que Deus é o nosso mordomo, a gente só quer falar, pedir e não quer ouvir o que o Senhor está falando, né? Então, falar com Deus é uma conversa. Deus é uma pessoa, né? Jesus é uma pessoa que a gente tem que se relacionar. E esse relacionamento leva à intimidade, né? Quando você está íntimo, você alcança lugares mais altos, né? Então, é sempre um processo, né? O importante é você caminhar, né? Então, eu gosto muito, né, desses devocionais, mas gosto também de fazer oração e ser guiada, assim, na palavra. Eu gosto também, muitas vezes, agora vou ler o livro de Daniel, de estudar, né? Algum capítulo da Bíblia. E livros também, gosto muito de ler livros, né? Até quando surgiu esse projeto, né? Como eu me sentia muito improvável e ainda sou, né? Ainda estou bebezinha, né? Nesse projeto. Eu busquei muito estudar, né, a palavra através de livros, né? Pra gente poder, assim, falar de Deus, né, com temor mesmo, né? E
E graças a Deus muitas pessoas me ajudam também nessa caminhada, né? De aprender, de incentivar, né? E é isso. Falando isso que você falou sobre a gente do começar, né, entender a palavra e tudo mais, eu achava, você falou que você começou a ler mais livros, né, ler mais, né, palavra, tudo, para poder falar melhor, né, entender o que você está falando. E eu achava, Lívia, que se Deus me prometeu esta coisa, este propósito, né, na minha vida, é um propósito dele na minha vida, amanhã eu vou acordar sabendo tudo. Gente, até eu entender isso, tô aprendendo ainda, tá? Assim, mas eu achava, não, se Deus falou que eu vou ser tal coisa, que vai fazer tal coisa na minha vida, e amanhã eu vou acordar aqui, ó, Bíblia humana, sabe? Caramba, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. A gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar muito, tanto Bíblia quanto livros que agregam muito, né, a nossa vida cristã, né? Existem livros assim, cristãos assim, incríveis, incríveis, incríveis. E aí a gente, é muito importante, quando eu fui entender isso, eu falei, Deus já tem a promessa, mas se eu não fizer, Exatamente. eu só vou estar afastando a promessa de mim. Exatamente. E a palavra diz que existe um tempo certo para todas as coisas, né? Você ter a promessa de algo, né, não significa que ela vai se cumprir amanhã ou depois, né? Existe o tempo certo dela se cumprir. Então existem processos que a gente tem que passar, a gente tem que iniciar. Existe o nosso esforço. Muitas vezes a gente quer que só o Senhor faça tudo como se fosse mágica, né? Sem o nosso esforço. Então, eu acredito muito e eu sinto isso. Hoje eu dou muita importância realmente a essas etapas, sabe? Eu sinto que eu estou vivendo isso e eu não me sinto apressada, assim, com pressa, sabe? De alcançar, porque eu sei que a promessa do Senhor não vai mudar, né? Então, eu sei que tem muito que aprender em cada etapa, que o Senhor está me edificando, né? Então eu tento. É um exercício, claro, né? Porque o nosso lado humano, às vezes, é impaciente. Mas eu tento sempre olhar para esse lado das situações. O Senhor está me edificando nessa situação. Isso é uma etapa que eu tenho que passar, né? E assim a gente vai alcançando, né? Amém. Para chegar ao fim, uma pergunta para encerrar nosso momento. É tão rápido, gente, tão bom, né? Tão gostoso. Sempre bom. Emília, você quer deixar alguma mensagem para essas mulheres? Eu falo mulheres porque a nossa intenção é alcançar, né? Tocar com o nosso testemunho de mulheres, alcançar outras mulheres. Mas eu sei que vai, em nome de Jesus, vai tocar a vida de muitas pessoas. Meninas, homens, meninos, a gente vai chegar em vários lares. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Porque isso aqui não é para mim, não é para você, não é para carregar o nome da Carolina. Jamais, nem quero. Eu tive até muito medo de começar e as pessoas acharem que era para Carolina aparecer. Não é. Aqui é para a honra e glória de Deus, é para que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Eu só quero levar a palavra dele para todos os lugares. E com isso, compartilhando experiências com mulheres para edificar tanto a minha vida e a vida de outras pessoas. Então aqui também vai ser muito enriquecedor, porque eu ainda sou um bebê na caminhada, né? Apesar de eu já conhecer Cristo, assim, sabe? Conhecer quem é Jesus Cristo, eu estou me aprofundando com Ele agora, né? Eu estou quero viver o propósito com Ele agora, de verdade estou me entregando por Ele agora. Então, ainda estou caminhando. Então, escutar testemunhos, experiências, também vai me enriquecer muito. Então, assim, para a gente encerrar o podcast de hoje, que eu estou tão feliz, gente. Eu falo muito, eu sou extravagada, mas a vontade, eu falo que é só de chorar e agradecer a Deus, mas deixa eu fazer coisa. Então, assim, qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que vão nos assistir? Gostaria de falar que essas pessoas assim, estejam ligadas aos sinais, ao chamado,
do Senhor, né? Aquele sentimento, assim, sabe, aquele vaziozinho, que às vezes a gente se sente perdido, né? Que fique atentos, né? Que esse lugar é o lugar do Senhor, né? Para ser preenchido, para você realmente descobrir, né? O que o Senhor te chamou, o seu propósito, o seu propósito. Que você realmente tenha um coração aberto para receber a palavra do Senhor, né? É um tempo, a gente tem visto um tempo assim de avivamento, né? Do Senhor realmente levantando pessoas. Então, que cada um possa ficar ligado, assim, sabe? No Senhor mesmo para receber esse chamado e atender esse chamado. Não precisa ter medo, tá, gente? Não. Crente não é chato, é muito bom ver a vida em Cristo. É muito mais leve do que as pessoas imaginam, né? Porque viver o verdadeiro cristianismo, né? Ser um verdadeiro cristão é bem mais leve do que as pessoas eu gosto imaginam. muito. A Luana usa muito essa frase. É porque eu sou livre que eu escolho não fazer algumas coisas. Mas ser crente não é chato, é uma vida maravilhosa, a presença do Senhor, assim, não tem lugar melhor, realmente. Só vivendo para entender. Então, eu desejo, assim, que todo mundo deseje viver a presença do Senhor. Lívia. Obrigada. Ai, muito obrigada, obrigada mesmo por topar ser minha primeira convidada. Eu sei que você é bem tímida, eu sei que não é fácil. Tô rompendo aqui. Romper é necessário, a gente tem que dizer sim, né, para as coisas de Deus. Exatamente, nem pensei, nem eu falei assim com a Paulina na hora que eu mandei mensagem. Eu falei, Paulina já respondeu, ela topou. E assim, pra gente encerrar mesmo, eu queria te pedir pra orar. Amém. Pai, obrigada, Senhor, por esse projeto maravilhoso, Pai, que ele possa alcançar muitos corações, que ele possa realmente frutificar, Pai, que possamos receber testemunhos, Pai, de pessoas tocadas por esse projeto, Senhor. Esteja conosco, Pai, abençoando cada um que está assistindo, Pai. Alcance os corações deles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E aí, vamos frutificar?